Seja muito bem-vindo a mais uma análise do Bitcoin, onde a gente vai estar analisando um pouquinho da movimentação que a gente passou para vocês, para entender o que pode estar acontecendo no mercado, para a gente se preparar e não ser pego de surpresa aí, que nem o Trump fez recentemente, após anunciar a tarifa contra a China, onde o mercado ele basicamente aqui, ó, despencou 15% no Bitcoin. Já as altcoins, o mercado acabou sendo mais agressivo, tendo situações aí onde algumas altcoins caíram mais de 60%. Então acabou pegando muita gente de surpresa, liquidando diversos traders, passando aí dos 19 bilhões de liquidação em minutos. Então, para que isso não nos pegue de surpresa, que eu sempre comento, é melhor você sempre entrar bem posicionado do que entrar emocionado. E para que isso aconteça, a gente precisa marcar as regiões específicas para se posicionar de forma estratégica. Na última análise que a gente comentou que aqui era uma região de oferta, antes dele fazer esse anúncio, aqui já não era interessante a gente buscar por compras. Muita gente que estava querendo comprar pensando numa extensão de para 130, 150 mil dólares já. Só que pelo histórico do preço, a gente sabe que o preço do Bitcoin não rompe já de imediato um topo histórico. Normalmente ele tende a ter uma acumulação, segurar um pouco o preço nessa região, para depois, em algum momento, romper. Se vocês puxarem historicamente o preço do ativo, vocês vão observar esse comportamento. Quando ele chegou nessa faixa de preço e começou a corrigir, um pouco tempo depois ele fez esse anúncio, acabou impulsionando de forma bem agressiva o preço, buscando a nossa região de demanda que a gente passou para vocês nas últimas análises. E o que impulsionou tanto isso aqui? Era essa liquidez presa nesses fundos, que a gente já tinha marcado para vocês. Ó. A gente deixou bem identificado que em algum momento o preço iria buscar essa zona de preço. E como ele já tinha testado essa região de demanda aqui, ele não iria voltar para segurar aqui, ele iria voltar para romper. E qual que seria a próxima região de demanda? Na faixa de 102 mil a 98 mil, 99 ali, que foi onde ele veio, testou essa região, subindo basicamente 14, 15%, ó, 13% ali, e deu um bom retorno para quem pegou a operação. Agora, o que ele está fazendo? Qual que é a movimentação que ele está trabalhando? Ele veio testar novamente essa região um pouco mais baixa que da demanda, mostrou uma certa reação na força compradora, já com divergência no RSI. Então, fazendo fundos mais baixos com divergência no RSI. Então aqui era interessante montar alguns trades de compra também. No caso, hoje, nesse momento, o que a gente pode observar? Nós temos muita liquidez aqui em cima dos 114 mil dólares e quase 116 mil dólares. Diminuindo o tempo gráfico, o que a gente observa aqui no... Tem toda essa movimentação baixista e um bloco aqui, onde ele testou esse bloco agora depois de capturar a liquidez desses topos aqui, ó. Então agora a gente tem mais essa zona de liquidez interna aqui para capturar. Então depois de ele mitigar essa região aqui e mudar o viés do mercado de alta para baixa, ele pode segurar essa região aqui e voltar a fazer um reteste nessa faixa de preço dos 111, 240 mais ou menos, para montar uma posição de venda continuando a movimentação de baixa. Mas ele precisa alinhar o fluxo aqui para a gente vender, provavelmente com stop aqui acima desse topo, com alvo nos 106, 107 mil dólares aqui. No entanto, a gente precisa ficar atento ao quê? Que tem toda essa região também de liquidez, ó. Então, dependendo da forma com que o preço caia nessa faixa de preço, ele pode estopar essa galera que está comprando nessa região, forçando o preço ainda um pouco mais para baixo, ou ele ainda pode segurar nessa linha, subir um pouco para depois continuar o movimento de baixo, buscando zonas mais baratas de preço para montar a posição. Que quem não se posicionou agora numa compra, não adianta querer comprar agora não faz sentido mais. Então é melhor esperar as melhores regiões para comprar do que comprar nessa região que não é tão interessante, porque se você pegar da máxima histórica ali
até o preço atual, a gente está falando de um desconto de 12%. Isso não é nada interessante para você montar uma posição no Bitcoin. Então a gente precisa procurar preços mais baratos. Essa região aqui, como era o primeiro reteste, a gente está falando uma compra, mas não é para montar a posição segurando a longo prazo. É uma operação mais rápida, igual foi aqui. Agora aqui, se o preço volta nessa faixa de preço de novo, a gente tem algumas confluências que podem segurar o preço ainda para montar as primeiras posições novamente, já que essa região já foi comprometida. Então agora acaba não sendo interessante. Agora mais para baixo que ainda a gente tem confluências importantes para segurar o preço. Então daria para montar posições mais baixas nessa faixa de preço. Aqui, ó, que eu tinha mostrado para vocês também, dependendo do cenário, que eu acredito que não seja para agora, ainda temos essa região ainda que não foi trabalhada, que é a região dos 88, 90 mil dólares aqui, que a gente tem uma ineficiência no preço aqui, juntamente com um topo que foi rompido e não foi testado como suporte ainda. Não acredito que seja para agora, mas aqui seria um dos melhores pontos para montar a posição. Então, caso em algum momento o preço venha buscar essa faixa de preço, é bem interessante para a gente estar acumulando aqui mais cripto. Não só Bitcoin, né? Porque quando o Bitcoin chega nessa faixa de preço, a gente pode estar comprando o Bitcoin, mas você vai olhar as altcoins também vão ter várias oportunidades. Então a gente usa como referência daí para se posicionar. E por que essa desvalorização é interessante? Porque se você pegar aqui, ó, lá do topo até aqui embaixo é na casa dos 25 a 30%. Assim como as correções passadas dele também foram, ó. Aqui foi 30%. Então essa correção no bull market é normal para o Bitcoin. Mas nada impede dele chegar nessa primeira região de demanda e continuar a movimentação altista ainda. Porque aqui a gente está trabalhando dentro desse canal. Ó. Então pode ser que ele venha segurar aqui, que é uma confluência também. E é um ponto interessante para montar uma posição mais leve aqui, buscando alvos mais altos aqui, talvez para uma nova máxima. Mas para isso a gente precisa de catalisadores importantes no cenário global que impulsione o preço e façam o pessoal do varejo comprar caro. Porque quem que vai comprar caro? O que, que vai estimular uma pessoa a pagar 130 mil dólares num Bitcoin e não comprar quando ele está barato? É o pessoal do varejo. E para isso a gente precisa ter um planejamento, falando como um institucional, de movimentação grande que impacte de forma global, porque são lançadas várias notícias no mercado que começam a impulsionar a informação otimista para esse público, que animam eles para comprar o Bitcoin nessa faixa de preço. Imagina lá, começam várias notícias muito boas para o Bitcoin, falando que vários bancos estão aceitando Bitcoin, fundos lançando ETF, várias narrativas impulsionando o mercado cripto para gerar essa euforia e aumentar a demanda do ativo num preço mais caro. Então, daí, quando vai estar todo mundo comprando nessa euforia nas máximas históricas, o institucional que montou posição nos preços mais baixos aqui, quando o mercado estava em pânico, vai começar a vender para essa galera. Então tenham muito cuidado com a narrativa do mercado, que normalmente é o contrário, está falando muito bem do mercado. Quando teu amigo, teu vizinho, alguém da família mais perto que nem entende de cripto começar a falar de Bitcoin para comprar, é um bom sinal para você estar vendendo suas posições e saindo do mercado. Então fiquem atentos com essas narrativas que a gente tem basicamente corte na taxa de juros, tem esse possível acordo entre os Estados Unidos e a China, isso tudo acaba animando e gerando euforia no mercado. Então fiquem atentos agora, quem não montou posição. Se for montar, já sabem as regiões que eu mostrei aqui para comprar. Para trade curto agora, o viés está mais de baixa, então não adianta querer ficar fazendo trade muito de compra agora no preço atual, que é bem mais arriscado. E aguarde que semana que vem eu vou estar atualizando vocês de novo para a gente ver como é que está o comportamento do preço e como é que está o cenário como um todo do mercado.